Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com alegria, nós damos continuidade aos estudos bíblicos da CPAD. Hoje, na continuação dos nossos estudos, lição 9. Vamos estudar as histórias e as poesias de Deus que fala ao nosso coração. Amém? Porque as histórias na Bíblia é a história de Deus. Os homens entraram lá porque Deus permitiu para mostrar uma realidade do Messias. Então, a gente consegue ver Cristo em todos os autores da Bíblia, ok? Nós conseguimos ver Cristo em Daniel, em Moisés, em Davi, nos Juízes, enfim. Hoje a história da nossa verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Amém? Estudaremos com base em Deuteronômio capítulo 6 e Salmo capítulo 119. Os nossos tópicos, eles vão falar sobre a história do Antigo Testamento, começando desde os dias de Moisés, ok? Falando com Josué, passando para Josué o bastão, isto é, a liderança. E temos a história dos juízes, né? Depois da conquista da terra, a promessa que Deus fez ao povo. E nós vamos ver depois a história dos reis, dentro dos nossos desenhos aqui, ok? Vamos lá? Amém, meus queridos irmãos? Então, nesse primeiro desenho aqui, certo? Nós temos exatamente onde Israel vai ficar. Ok? Terra de Canaã. Então vamos ver aqui, desde o início, certo? Onde o povo estava escravizado aqui, certo? No tempo de José, ok? Então a escravidão, segundo os relatos da Bíblia, a gente vai estudar na aula extra, não foram 400 anos, por causa da vida de José. Então o tempo que José viveu, 110 anos, nós podemos ver aqui menos 110, nós vamos ver aqui exatamente quanto. Ok? 290 anos. Então, esse foi mais ou menos o tempo de escravidão do povo no Egito, até Deus providenciar um libertador. Então, a história nós estamos vendo que o tempo que Deus deu foi 400 anos. Está em Gênesis capítulo 15. Ok? Mas o povo passou exatamente 430 anos. Então, mais 30 anos. A gente vai estudar agora sobre esses 30 anos aqui. Ok? Então, veja aqui. No nosso mapa nós temos as montanhas de Golã, vindo de lá para cá. Certo? Os lagos. E nós chegamos aqui no Mar Morto, onde tem a região aonde no tempo do povo de Israel, nós temos nesses lugares de lado de cá, os inimigos gigantes, aonde nós temos os 12 espias no tempo de Josué. Então, nós vamos voltando um pouquinho para cá, ó, voltando, vendo a trajetória do povo, certo? Moisés tirando o povo do Egito, passando exatamente aqui, ó, pelo Mar Vermelho, certo? Vindo até o Monte Sinai. Então, esse Monte Sinai, aqui foi aonde Deus pediu para o povo subir, exatamente no cume do monte, para receber a lei, os mandamentos, ok? Então, Deus estava treinando o povo aqui para ser uma nação sacerdotal. Então, o plano original de Deus era que o povo fosse uma nação inteira de reis e sacerdotes. Ok? Então seria reis e sacerdotes. Uma só nação. Uma única nação. Amém? Então Deus estava preparando exatamente aqui no monte essa nação de Israel, uma nação sacerdotal e real. Mas por desobediência, não querer subir no monte, o povo de Israel, certo? Ficou 40 anos no deserto. Veja o que foi que aconteceu. 2 anos aqui
eles vieram até aqui, passaram 38 anos aqui, só fazendo círculo, certo? No tempo de Josué, nós temos aqui ele enviando os 12 espias para exatamente ver como estava a terra. Tinha gigantes, ok? Estes eram os inimigos da terra. Então, além de ter também feras e leões. Então, Deus, ele sabendo que, por causa dessas feras e leões, o povo poderia ser destruído aqui. Então, Deus preferiu fazer um treinamento com todo o seu povo, a fim de que, quando ele viesse e entrasse na terra, já estivesse preparado. Então, quando esse povo não consegue vir por aqui, que é o caminho mais fácil, então aqui seriam mais ou menos uns 40 dias, já conseguiria entrar na terra. Então, também por desobediência que o povo estava, primeiro, por não subir no Monte Sinai, para receber a lei de Deus no seu coração. Então o povo ficou no deserto morrendo, conforme diz o escritor aos Hebreus. Então, de acordo com a Bíblia, eles vieram exatamente para cá, certo? Nessa região onde tem Amon e Moabe. Mas só que eles não conseguiram passar diante dos seus inimigos, pelejar contra um e contra o outro. Então eles vieram por fora, fazendo o caminho até chegar no confronto da primeira cidade de Jericó, ok? Onde ele atravessaria com a arca exatamente o Rio Jordão, ok? Então, essa primeira cidade seria a cidade conquistada, Jericó. Então, Deus pediu essa cidade como primícias, como dízimo. Então, essa primeira cidade era de Deus. Então, Deus daria essa cidade a eles, desde que eles cumprissem exatamente a obediência dos 7 dias, primeiro 6 dias, e depois no último dia, dá 7 voltas. Entendeu? O mistério. Glória a Deus. Então veja, 6 dias, cada dia uma volta. No último dia, 7 voltas. Então Deus vai tratar com o povo dele, certo? Para discipliná-lo, certo? Para que o povo seja tratado segundo Deus, mais do que os seus próprios inimigos. Então, para os inimigos, somente um dia só. Deus já poderia destruir todos. Ok? Mas Deus está tratando com o seu povo aqui, mostrando realmente que o povo precisava de uma disciplina por causa do pecado de rejeição diante das palavras de Deus. Amados, aqui é o tabernáculo de Moisés, certo? Onde nós temos a bacia, o altar de sacrifício. Esse foi o marco principal da presença de Deus vindo na nuvem, aqui no lugar santíssimo. Esse lugarzinho aqui, lugar santíssimo. Então Deus vinha aqui, e esta nuvem, ela poderia sair no primeiro dia e ir embora, certo? E então eles tiravam o tabernáculo, certo? Porque era um tabernáculo móvel, tinha que andar segundo a direção da nuvem, e às vezes a nuvem só passava uma noite. E muitos deles, dos que moravam aqui ao redor, se zangava porque a nuvem saía. Não dava tempo nem ficar um dia, uma noite. Então, Moisés é quem dizia, olha, Deus está falando que a nuvem vai andar. Então, às vezes, a nuvem, uma só, a nuvem de Deus, ela passava 2, 3 anos para poder andar. Mas também passava meia-noite, uma noite, e assim ela continuava andando, e assim o povo estava guiado pela nuvem, glória a Deus, pela nuvem de Deus. Amém, meus irmãos? Então agora nós podemos ver, nesse tópico de número 1, exatamente Moisés sendo morto, certo? Por quê? Por causa da idade, né? Chegou o tempo dele chegar na glória. Deus assim o quis. E ele não entrou na terra prometida. Então a gente vê depois de Moisés o seu sucessor. Então Moisés deixou o sucessor. A importância de deixar um sucessor. José não deixou, Josué deixou. Melhor, Moisés deixou. Então veja que a Canaã seria o lugar onde Deus havia prometido, porque Deus havia dito a Abraão em Gênesis 15 que
o povo seria cativo no Egito durante 400 anos. Então você veja lá o texto, capítulo 15 de Gênesis. Então a promessa do povo estar lá no Egito 400 anos. Aí nós temos outro texto mostrando 430 anos. Então por que esses 430? Isto é, mais 30. Então vamos ver agora? Vamos lá. Irmãos, tudo isto nós podemos ver de acordo com a vida de Moisés. Então, olhe para cá. Nós temos Moisés. Presta atenção, é forte agora. Moisés teve 3 tempos de vida. O primeiro, 40 anos. O segundo, mais 40 anos. O terceiro, mais 40 anos. Então, somando o total de vida de Moisés, 120 anos. Então, 40 anos no Egito. Lembra que ele, desde bebê, ele foi levado pela princesa e foi criado, certo? Durante 40 anos no Egito. Depois ele saiu para visitar os seus irmãos. Então essa primeira saída foi após os 40 anos, bem aqui, ó, a primeira saída que ele teve, certo? Então, nessa primeira saída, irmãos, ó, é que ele vai procurar resolver o problema com seus irmãos. Isto é, quando um egípcio está maltratando um deles e ele vai e mata aquele egípcio. Então, agora veja, essa parte é muito importante. Então, precisa você ver aí. Esses 430 anos, nós temos que diminuir esses primeiros 40 anos, certo? Quais os primeiros 40 anos? Vem para cá, não tem Midian? Se ele foi, em realidade, salvar o povo do Egito só após esse segundo ciclo de anos, que é mais 40, ok? Então, esses anos de Midian, vamos colocar aqui menos, ó, 40 anos, que é o de Midian, ok? Aqui, ó, Midian. Então, esse menos 40 anos aqui, dos 430, eu chego em 390. Irmão, matemática não tem erro, certo? Não tem erro em matemática. Números é número. 2 mais 2 é 4, onde for. Não tem como errar. Então, veja que diminuindo os 40 anos, por que diminuindo esses 40 anos? Porque ele saiu aqui, ó, para ir salvar o povo, certo? Quando Deus apareceu na sarça. Então, esse período foi o tempo da fuga de Moisés. Então, fugindo de Faraó. 40 anos. Por que também? Porque o povo de Deus o rejeitou também aqui, ó, quando ele foi a primeira vez aqui falar com seus irmãos. Aí, és tu o dominador, és tu o libertador sobre nós? Então o povo, os seus irmãos, eles não creram, certo? E por isso que houve esse atraso aqui de 40 anos, que nós estamos aqui mostrando o porquê desses 30 anos a mais. Então vamos diminuir. 430 anos do tempo que está previsto, que foi dito, certo? Na Bíblia, que o povo passou, menos esses 40 anos, certo? Porque foi o fim dessa história dos 430, eu tenho 390. Então, esses 390, ó, está bem aqui, ó. Ok? Então, veja que Moisés já estava no Egito, 40 anos no Egito. Então, presta atenção, em 390 desses 400... a gente tem que marcar aqui para vocês verem. Ó. Então, voltando aqui, ó, 40 menos 430 menos 40, 390 anos. Desses 400, menos 400 anos da história da promessa, nós temos aqui 10 anos. O que é isso? É que Deus já tinha 10 anos aqui para resolver o problema dos 400. Então, em 10 anos, Deus poderia resolver esse problema aqui, ó, da promessa. Então, Deus não falha, irmão. Ele tinha 10 anos para resolver esse problema. Porque ele não saiu do Egito aqui, com 40, e já foi nos seus irmãos, então tinha 10 anos. Certo? Agora, voltando esses 390 até o nascimento de Moisés, então eu tenho, ó, 390 está aqui, certo? Menos 40, que é essa primeira parte. Então, menos 40, eu vou ver quando foi que Moisés nasceu. Então, Moisés nasceu em 350 desse tempo de 400. Quando faltava 400, melhor, quando faltava 50 anos, Moisés nasce.
Então Deus, ele promete e cumpre, irmão. Deus já tinha o libertador. Nesse período de 350 anos, já nasce o libertador. Já nasce Moisés para libertar o povo do Egito. Aí teve esse problema aqui, ó. 40 anos em Midian. Entendeu? Que foi o período exatamente de atraso por não crer, por perseguição, certo? Enfim, os homens não creram, então Deus colocou o projeto mais na frente. Ok? E os seus últimos 40 anos, né? Iniciando aqui, depois do final do ciclo, do segundo ciclo, ele já tem 80 anos aqui, então é com 80 anos que Moisés vai ser o libertador. Isto é, já passando do tempo da promessa. Não saiu com 430, então a promessa não é 400, então era para ter saído aqui o povo, ó. Entendeu? O povo era para ter saído aqui, com 390 anos, a 400. Então tinha 10 anos para Deus resolver esse problema dos 400. Glória a Deus. Amém? Então veja que em Canaã havia aquela disputa das nações, etc. E Deus tinha que colocar lá dentro Israel. Amém? Então este era o propósito universal, levar o povo de Israel para dentro da cidade de Canaã, para dentro de Canaã, e fazer de Israel uma nação que venha a ser bênção para todos os povos, línguas e nações. Então eu tenho nações, 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 nações e nações. Então Israel seria o plano original de Deus, a nação, para ser bênção para todas as outras nações. Então aqui é um tipo de Abraão. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, se tu uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Israel é Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem os seus filhos. Os seus filhos, cada um uma tribo. O que foi que aconteceu é que esse propósito aqui, ó, original, vai se cumprir só lá na frente no milênio. Só no milênio. Por quê? Porque em vez do povo obedecer a Deus, ser a nação, por desobediência, Deus permitiu que fosse uma tribo, Levi. Ok? Então essa tribo de Levi não vai tratar com nações, vai tratar com tribo. Muito triste, né? Por causa do pecado do ser humano. Então, Deus vai tratar dentro, localmente, nacionalmente, com o pecado da nação. Não mais o plano universal, internacional. Então Deus vai fazer com que esse plano se cumpra onde? Quando vier os 1000 anos, depois da grande tribulação. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos chegando no período dos juízes. Porque Josué, que vai morrer e não vai ter sucessor. Cadê o sucessor de Josué? Não tem. Então vai se levantar juízes nesse período depois de Josué, melhor. Então, diante do período dos juízes, Deus se dispõe a ser o rei. Então, é aqui que se inicia a teocracia, o governo de Deus. Então foi um período muito difícil durante os juízes, porque o povo só ficava servindo a Deus quando Deus levantava um juiz, ok? Então, esses juízes vieram até o último, que nós conhecemos como Samuel. Samuel foi o juiz de transição. Então, desde o seu nascimento, meus irmãos, que Samuel nasce por causa do desejo de sua mãe Ana, que ela tinha desejo de ter filhos e não conseguia por causa do seu problema, que ela havia, era infrutífera. Mas como Deus estava exatamente
necessitando de profeta, porque era raro nesse tempo. Então Deus queria um profeta. Deus queria exatamente um profeta. Então, diante de um desejo de uma mulher de ter filho e uma necessidade divina, ela se dispôs, Ana, a entregar o seu filho nas mãos de Deus, a entregar no templo, na casa de Deus. Então a gente vê que Ana, com certeza, orou dizendo, Senhor, se o Senhor me der o filho, eu te dou de volta. Eu quero ter esse desejo de ter filho, mas só que este filho eu te dou para o Senhor, na tua casa, servir continuamente. E foi o menino, irmão, que foi criado exatamente debaixo do sacerdote, das diretrizes do seu líder, o sacerdote Eli. Então o menino, com certeza, foi colocado para servir ao sacerdote Eli. Vocês sabem muito bem que o sacerdote Eli já estava muito velho, certo? Você vê que o triste fim da sua história é quando ele cai da cadeira e morre. Então, além de ser um senhor muito idoso, estava muito pesado. E o que a gente observa é que o menino estava servindo a Deus desde pequeno, dentro da casa de Deus, perto da lâmpada, isto é, do candeeiro, quando Deus falou com Samuel por 2 vezes, Samuel, Samuel. O menino não sabia se... Melhor, o menino, ao ouvir a voz, ele ouviu a voz no tom da voz do seu próprio líder, isto é, Eli. E a gente observa que Deus fala assim conosco, irmão. Amém? Então, nós temos uma autoridade especial, Deus, que nos dá uma autoridade debaixo dele mesmo, que é pastores, mestres, doutores, para que nós servimos a Deus através de autoridades debaixo no serviço. E assim Samuel servia a Deus. Glória a Deus. Então veja que ele foi consagrado, que quer dizer entregue total, 100%, não tem volta. O menino não poderia voltar mais para sua mãe, estaria no templo consagrado. E a Bíblia diz que a palavra nesse tempo de profeta era rara. Então, a gente sabe que Samuel foi profeta, e é ele quem vai ungir, sendo ele o juiz de transição, o primeiro e o segundo rei de Israel. Ele vai ungir Saul e vai ungir Davi. Então Saul foi o grande em porte, em estatura, mas pequeno da graça. Davi foi o pequeno em porte, mas grande na graça. Então veja que o menino crescia, se fortalecia. E quando ele tornou-se já profeta e foi ungir, ele conheceu exatamente Davi por revelação divina, por ser vidente e profeta. Então Deus, conforme foi indicando o primeiro rei Saul e depois o segundo rei Davi. Então Deus foi quem indicava quem seria o rei. Isto aqui é impressionante. O povo pediu o rei, não tem problema. Não precisa chorar, Samuel, porque eles estão pecando contra mim. Então eles não querem que eu reine sobre eles. Mas tudo bem. Mas é eu, o Senhor, diz a palavra que Deus, Ele, quem colocaria os reis de Israel. É Ele quem tira e coloca reis. Então a última palavra, a última assinatura é de Deus. Então deixa eles fazer o que eles querem, colocar rei iguais às nações vizinhas, mas eu é que dou a canetada final. É eu quem digo quem é o próximo rei de Israel. E pronto. E foi o que aconteceu. Diante dos reis de Israel, por exemplo, Davi foi um homem que foi blindado por Deus diante das guerras, diante das pelejas, diante dos inimigos que não conseguia ver Davi. E Davi vencia todos eles. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi subiu
no monte de Deus, em espírito e em verdade. Ele entrou na presença de Deus e deixou no coração ser estabelecido a palavra que é verdadeira. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual é o segredo? O segredo é que quando nós enchemos o coração da palavra, lembra dos anjos que vinham trazendo a lei? Isso aqui é uma revelação. Então, se o anjo vinha trazendo a lei ao redor como fogo, que a lei veio em pedras, mas como fogo ardente, porque eram anjos de fogo, aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que quer dizer isso? É que esses anjos estão ao teu redor. Amém? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Continuando. Então, meus irmãos, depois de Samuel, nós temos o período dos reis. Ok? Nós estamos falando sobre a história do povo de Deus. Ok? De acordo com a lição 9. Então, esses reis, nós temos 1, 2, 3, chamado de reis do reinado unido. Nós temos o Saul como o primeiro, temos Davi como o segundo e temos Salomão como o terceiro. Então, depois de Salomão, nós temos o seu filho que vai reinar, Roboão, certo? Só que aqui, através de Roboão, nós temos a divisão do reino. Então, essa divisão do reino, ele será o primeiro rei dessa divisão, certo? Que vai terminar lá embaixo. Ok? Então, vai terminar no cativeiro babilônico, certo? Babilônico. O que é que a gente observa? Que eles vão passar 70 anos aqui. Lembra as tribos divididas? Aqui, Roboão ficou com duas, né? Tribo de Benjamim e tribo de Judá. Presta atenção. Então, vamos colocar aqui, ó, Judá. Nós temos que pegar essa parte aqui, ó. Judá foi a tribo que voltou depois de 70 anos. Então, tem uma coisa de Deus aqui em Judá. Ok? Então, as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão. Então, 10 tribos ficaram com Jeroboão, de acordo com a profecia do profeta Aías. Deus havia falado que 10 tribos ficariam com Jeroboão. Ok? Então, esse Jeroboão também, ele terminou exatamente todos os reis que entraram aqui em cativeiro, 722. Esse foi o primeiro cativeiro, certo? Esse foi o primeiro cativeiro e esse aqui foi o segundo cativeiro, de acordo com o ano, né? Aqui nós temos 538. Então, se nós temos o ano menor antes de Cristo, então esse aqui foi o mais velho em data, certo? Esse aqui foi o primeiro e esse aqui foi o segundo, ok? Então, esse cativeiro aqui é o cativeiro da Síria. Esse aqui terminou, certo? A Síria. Quando foi invadido por Senaqueribe e foram levados cativos. Esse aqui, isto é, as 10 tribos deixaram de existir e não voltaram mais. Então, aqui nós temos uma grande notícia para dizer para os irmãos. O que nós observamos é que Deus está na história, irmão. A história do povo de Deus é a história de Deus. Então não pode dissociar o povo daquele que é o seu autor. Então Deus foi quem fez Israel. Não foi uma simples escolha entre as nações. Deus formou um povo chamado Israel. Então esse povo não pode ser destruído assim, irmãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Então o povo de Deus não pode ser. Então assim como Deus faz, ninguém pode destruir uma coisa que Deus faz. Amém? A menos que Ele queira fazer isto. Mas como Ele quer preservar a promessa de Gênesis 3:15, porque o que Deus promete, cumpre,
certo? 3, versículo 15, da semente da mulher. Então, de lá para cá, houve várias divisões. Foi Deus quem disse, eu farei divisão entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então, Deus fez divisão entre Abraão e Ló. Entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Entre o José e os seus irmãos, para poder levar para o Egito. Então, irmãos, tem que ver Deus nessa história. Então, essa história aqui, quando trata da divisão do reino, reino do norte e reino do sul, aqui é o do norte, certo? E aqui é o do sul. Então, essa divisão tem um propósito. Qual é o propósito? Preservar a semente da mulher. Amém? Não vai vir os cativeiros? Deixa vir. Certo? Só que Deus planejou salvar a descendência da semente da mulher que vai nascer o Messias, o Salvador. Então ele preserva a semente. Por exemplo, 10 tribos se desapareceu do mapa. Não tem mais essas 10 tribos até hoje. Só durante o milênio é que Deus vai colocar de volta essas 10 tribos para funcionar. Através do DNA. Ok? Agora, voltando aqui. Então, Deus preservou as 2 tribos da divisão do Reino do Sul para salvar Judá. Porque de Judá é que vem o leão da tribo de Judá. De Judá é que vem Jesus. Jesus vem de Davi. Davi é de Judá. Ok? Glória a Deus. Então, veja, meus irmãos. Observa aqui. Tudo isso, a preservação de uma semente. Porque se não houvesse a divisão, isso aqui é importante. Se Deus não tivesse feito divisão, o que aconteceria? Todas as 12 tribos integralmente seriam destruídas aqui. Exatamente no cativeiro da Síria. Não tinha como, irmão. Se no cativeiro da Síria, aqui em 722, as 10 tribos desapareceram, se fosse as 12, também tinham desaparecido. Como é que ia vir a semente de Judá? Então Deus é muito sábio, Deus sabe do começo, do fim do começo. Amém? Então Deus, com a sua sabedoria, ele viu o final da história. Então ele sabe manobrar as suas manobras até chegar no resultado que ele quer. Glória a Deus. Então veja que Deus levantou a tribo de Judá para voltar do cativeiro depois dos 70 anos, profetizado pelo profeta Jeremias. Tudo isto, irmão, é o soberano Deus e Senhor da história, da Bíblia, do universo, da terra, do céu, das nossas vidas, da igreja que está conosco. Amém? Nada acontece sem a permissão de Deus. Amém? O diabo é só um fantoche. As enfermidades, as tribulações, são só paliativos. Então, tudo está caminhando para o final do ponto que Deus colocou na história. Amém? Nós vamos dar continuidade nesta aula no nosso Zap, sempre de costume, 85 é o DDD, 991 28 12 60. Para quem está pela primeira vez no nosso canal, muito obrigado a todos vocês. Então pedimos que sempre ajude o canal, aperte no like, no sininho, se inscreva no nosso canal. E nesse Zap também é o nosso Pix. Uma contribuição de qualquer valor vai assistir aulas somente no Zap, totalmente novas. Você é o nosso convidado, então vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus juntamente conosco. Amém? Fica na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser. Amém.